Boa noite, pessoal. Com muita alegria que estamos começando a nossa nosso 12º encontro. Estamos nos aproximando, né, do encerramento da Antena Ambiental e aproveito o momento para convidá-los a participar do nosso evento, né, e acompanhar as principais temáticas ambientais. Lembrando que esse ano a jornada é uma jornada comemorativa, uma jornada especial. Então, vamos comemorar, né, os 25 anos do Comitê de Bacias Hidrográficas Tietê-Jacaré e o segundo encontro intermunicipal de educação ambiental. Lembrando que os minicursos já foram disponibilizados na página, que está na descrição do evento. E vamos começar, então, nossa palestra hoje com o professor Silvio Eduardo Cândido, que possui doutorado pela UFSCar, pós-doutorado na Universidade de Stanford, atua em estudos organizacionais e do trabalho e gestão de organizações e sistemas públicos pelo Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. Dentre seus temas de interesse, inclui-se a influência do ambientalismo nas dinâmicas das organizações e dos mercados, as transformações dos modelos de negócio e das culturas dominantes nas empresas e no setor público, e as múltiplas formas como as diversas formas de desigualdades sociais são influenciadas e influenciam as dinâmicas organizacionais dos mercados. Boa noite, professor Silvio. Boa noite, Bruna. Muito obrigada por receber o nosso convite, né, e aceitar participar da Antena Ambiental. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Podemos começar? Podemos sim. Então, boa noite, pessoal. Então, como a Bruna já falou, né, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção, e acho que é importante para entender um pouco da minha pesquisa, do que eu tenho feito sobre, e nessa interface com a questão ambiental, é que eu sou de uma área dentro do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, que é a área de organizações, né, que é uma área que está mais ligada à própria administração, né, que tem origem na administração, né, e dentro da minha pesquisa eu trabalho bastante com uma interface bem forte com a sociologia. Então eu faço, o tipo de pesquisa que eu faço, ela é bem interdisciplinar, né, e ela permeia e aborda aí questões ambientais, tá? Uma das coisas que eu mais trabalhei ao longo da minha trajetória e que eu mais tenho paixão, assim, envolvimento, é justamente essa questão socioeconômica e ambiental na Amazônia, né? Então, vou contar um pouquinho só o meu envolvimento com essa questão. Eu conheci e comecei a me envolver com a Amazônia através do NAPRA, que é o Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, que é uma organização, uma associação privada, né, sem fins lucrativos, que reúne estudantes e profissionais para desenvolver ações socioambientais na Amazônia e para promover a formação das pessoas, dos estudantes profissionais, sobre o contexto amazônico. Então, o NAPRA tem um dos polos do NAPRA em São Carlos, o NAPRA tem regionais em Campinas, em São Paulo, né, e o NAPRA, o modelo de atuação dele envolve uma intervenção, desenvolvimento de atividades na região do Baixo Rio Madeira, em Rondônia, né. Então, foi através desse trabalho voluntário, ainda quando eu era estudante de graduação na UFSCar, que eu conheci a Amazônia e me apaixonei por as questões associadas à Amazônia. Eu fiquei 10 anos no NAPRA, eu, como voluntário do NAPRA, nesse período, desempenhei cargos de coordenação, na organização de diretoria, me envolvi muito profundamente com a organização. Depois isso influenciou bastante eu fazer meu mestrado sobre produção de castanha na Amazônia. Depois acabei me mudando para Rondônia, fiquei 2 anos morando em Porto Velho e atuando na região que é conhecida na cidade como Baixo Rio Madeira. Depois disso ainda fiz trabalhei em várias consultorias, diversas organizações, sobretudo no estado do Pará e do Mato Grosso. Então, mais recentemente também fiz esse pós-doutorado
nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e o que eu vou apresentar aqui para vocês é, de uma certa forma, alguns resultados preliminares desse trabalho que eu comecei no pós-doutorado. Tá? Então, ainda é uma pesquisa em andamento, espero que vocês estejam vendo a tela projetada, né? E, então, é uma pesquisa em andamento, e o meu interesse nessa pesquisa é tentar entender um pouco como que algumas transformações recentes nas estratégias dos movimentos ambientalistas na região amazônica. Eu estou tentando discutir, entender algumas transformações que aconteceram, e essas transformações, elas passam por uma mudança de estratégia desses movimentos, que antes eram muito distantes, vamos dizer assim, do mercado, e muito distantes dos setores poderosos, por vezes, né, que estavam associados e que geravam o desmatamento da Amazônia, né, e para uma, vamos dizer assim, uma aproximação dessas organizações ambientalistas para tentar, vamos dizer assim, interferir nesses setores como parte de suas estratégias para promover a conservação da Amazônia. Tá certo? Então, é sobre isso que eu vou falar. Eu intitulei aqui, né, um título provisório da palestra é Salvar a Amazônia, Transformando os Mercados, né? E eu vou desenvolver 2 casos especificamente que eu estou estudando, que são os casos da moratória da soja e da pecuária. Então, espero mais ou menos falar aqui por cerca de 1 hora, e depois meu plano é que a gente tenha cerca de meia hora aí de interação dentro do possível. Vamos ver se eu consigo cumprir isso aí que eu planejei, tá bom? Então, nas últimas décadas, né, houve uma crescente mobilização, desde aí dos anos 70, né, 1970, houve uma crescente mobilização de movimentos ambientalistas, tanto baseados no Brasil quanto de fora do país, para promover a conservação da Amazônia, né? A Amazônia virou, tem alguns autores que falam que a Amazônia se transformou num ícone da preservação, né? Ela, de certa forma, o fato dela ser única e tão grandiosa e tão rica, né, em biodiversidade e trazendo tantos valores ambientais, ela se transformou, de uma certa forma, numa floresta ideológica, né, que virou um símbolo mundial dessa questão ambiental, né? E toda essa mobilização que aconteceu em torno da conservação da Amazônia, desde aí dos anos 70, ela teve resultados bem interessantes, assim, até influenciaram vamos dizer assim, o campo ambiental de uma forma mais ampla no Brasil. Tem muitos estudos que apontam como a questão amazônica foi central para o próprio desenvolvimento da legislação ambiental e das políticas ambientais no Brasil, que são, vis-à-vis, comparadas com outros países, elas são consideradas bastante desenvolvidas, né? Então, de uma certa forma, a Amazônia influenciou o desenvolvimento e a ascensão das questões ambientais no Brasil, evidentemente que com limitações, né? Então, é interessante até notar como muitas vezes as ondas de crítica internacional acerca da devastação da Amazônia pelo Brasil resultavam em publicações de legislações ou de leis ou de políticas que respondiam às críticas internacionais, vamos dizer assim, promovendo uma organização, um desenvolvimento do arcabouço jurídico e das políticas ambientais no país. Então, é interessante notar isso. Muito do que acontece na Amazônia em termos de ambientalismo se contrapõe, a partir desse momento, né, a um conjunto de políticas públicas que foram desenvolvidas, sobretudo, nos anos anteriores, na década anteriores, né, a partir dos anos 60, mas também um pouco antes, de busca da integração da região amazônica ao território nacional e de promoção do seu desenvolvimento, né? Então, no período militar, que foi um período bem importante do ponto de vista dessas políticas ganharem tração, né, você tinha um enfoque e desenvolvimento de ações com base em medidas autoritárias, né,
e justificadas por um espírito aí nacionalista, do integrar a Amazônia ao resto do país para não entregar a Amazônia aos interesses estrangeiros, né? Uma coisa que a gente viu hoje permeada nas falas do governo atual. Então, vamos dizer assim, esse período ambiental desenvolvimentista autoritário, né, ele, ao mesmo tempo que ele se enfraqueceu, um dos fatores de enfraquecimento dele foi a ascensão dessas críticas ambientais, e que eram muito, então, dirigidas ao próprio Estado, às políticas públicas, né? Tinha ali os movimentos ambientais se levantaram nessa época contra o Estado, né? E um período em que estava acontecendo, é claro, a redemocratização do país aí nos anos 80, né? Quando a gente olha na década subsequente aos anos 80, a partir da década de 90, né, a gente vê que essa redemocratização do país ela se consolidou, né, e que, vamos dizer assim, houve um conjunto de transformações no contexto político nacional e internacional que fizeram com que o Estado passasse a ter menos, passasse a exercer seu poder sobre a região através de outras representações, passando um pouco pela esfera privada, né? Então, existem várias discussões aí nas ciências sociais, né, sobre essas transformações ideológicas que no chavão, vamos dizer assim, da política atual, a gente fala, né, a transição do capitalismo industrial para o período neoliberal aí dos anos 90. Então, teve um conjunto de transformações da forma como o Estado exerce seu poder sobre a região, e esse exercício do poder sobre a região passou a contar cada vez mais com o intermédio de mercados, né? E a região se tornou, ao longo dos anos 90, ao longo dos anos 2000, cada vez mais uma região influenciada pela lógica da produção de commodities, né? Então, teve um grande... a lógica desses mercados de produção de commodities, sobretudo para exportação, passou a pautar muito da dinâmica de ocupação da região, né? Então, os mercados, de uma certa forma, nessa conjuntura, eles ganharam força perante o Estado, a gente pode dizer assim, de uma certa forma, nessa dinâmica da ocupação da região, né? Então, vários produtos, né, a produção isso tem a ver com uma posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, em que o Brasil, vamos dizer assim, se coloca como, de uma certa forma, a fazenda no mundo, né? A fazenda, a fonte de recursos naturais para o mundo. Então, exportando minério de ferro, exportando carne, exportando madeira, exportando soja, exportando milho, exportando um conjunto de commodities agrícolas. Tem um boom aí, sobretudo a partir dos anos 2000, 2010, né, com a ascensão também da China, né, nessa conjuntura internacional, o que a gente chama, na discussão pública hoje brasileira, de o boom das commodities, né? Então, o que eu quero entender nessa pesquisa é um pouco como que os movimentos ambientalistas mudaram suas estratégias nesse contexto de transformações mais abrangentes, né? E a minha ideia é um pouco que algumas organizações do campo ambientalista, elas passaram a desenvolver estratégias que não enfocavam mais tanto o questionamento e a atuação em outras esferas da sociedade civil ou no Estado, mas que se aproximaram e tentaram intervir diretamente nesses mercados de produção de commodity e esses setores que são historicamente, que estavam associados ao desmatamento. Tentaram, vamos dizer assim, intervir ali nas causas do desmatamento, intervindo diretamente nesses setores e não pela mediação do Estado, né? Nos períodos anteriores, os ambientalistas, sem dúvida, interferiam no mercado, mas não de forma tão direta né? Então, no período anterior, você primeiro tentava mudar o mercado pelo Estado, e agora essa conexão é um pouco mais direta, como eu vou tentar mostrar e tentar mostrar alguns argumentos aqui, ou pelo menos ela se reconfigurou nesse período. Bom, eu vou falar rapidamente, vou tentar
dentro dos meus limites de tempo, desenvolver e apresentar dados empíricos sobre 2 casos. O caso da moratória da soja, que é um caso internacionalmente reconhecido, de moratória, de acordo privado para regular o mercado, né? E o caso da moratória da pecuária, né, que também é um acordo bastante importante, que ainda, de uma certa forma, está em curso, está em desenvolvimento até os dias de hoje. Falando rapidamente desses movimentos, dessas estratégias ambientalistas, antes da gente falar dos casos que eu vou desenvolver, a gente pode falar que o ambientalismo, ele não é, parte um pouco do pressuposto que o ambientalismo ele não é homogêneo, né? Você tem muitas organizações ambientalistas com pessoas com perfis muito diferentes, né? E que tem estratégias também muito diferentes de conservação. Para fazer esquematicamente uma discussão sobre isso, dá para só falar um pouco como isso se envolveu no Brasil, né? Então, antes dos anos 80, a gente tinha organizações ambientalistas, né, que tinham um perfil muito técnico-científico, né? Eram organizações muito pouco barulhentas. A gente tem alguns autores da literatura falam, eram organizações de cientistas, de biólogos, né, que estudavam a natureza e que, a partir dos conhecimentos técnicos científicos, davam subsídios para a construção de políticas, né? Nos anos 80, no contexto da redemocratização, o que surgem são organizações mais barulhentas, mais militantes, vamos dizer assim, e muitas delas, no primeiro momento, se organizavam mesmo como movimentos sociais, né? Eram organizações voluntárias, de ativistas, né? Vamos dizer assim. Então, para ilustrar um pouco essa transição, a gente pode falar como exemplo de organização do primeiro momento, né, do ambientalismo brasileiro, a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que é uma organização formada no Rio nos anos 50, que tinha bem esse perfil técnico, né, e bem silencioso. Nos anos 80 surge aí outras organizações, acho que uma organização icônica desse período é a Agapan, né, uma associação do Rio Grande do Sul, que tinha como líder o Lutzenberger, que depois virou o primeiro secretário de Meio Ambiente do Brasil no governo Collor, né, e que era desse viés ambientalista mais barulhento, né. Tem outras organizações, outras pessoas importantes, né, desse período, Carlos Mink, que depois veio a ser também ministro, Marina Silva, né, várias não daria para falar de todas as pessoas que se formaram aí nesse período, nessas organizações, nesse ativismo ambiental dos anos 80. Depois da Eco 92, acontece uma coisa que é o surgimento de grandes organizações brasileiras profissionalizadas. Então, o perfil das organizações ambientalistas ela vai mudar um pouquinho. As organizações, em vez de ser militantes, ativistas, elas vão se tornar corpos profissionais, um conjunto de profissionais contratados, com salário, com estrutura, desenvolvendo projetos ambientais, sociais, né, nas diversas regiões brasileiras e na Amazônia. Tá? Também, depois da Eco 92, isso foi influenciado pela disponibilidade de recursos para as organizações do país. Depois da Eco 92 também começam surgem, tem uma entrada bem forte, né, de organizações internacionais ambientalistas, né. Então, no país, a chegada de quase todas as grandes ONGs internacionais se deu nesse período. Então, para ilustrar um pouco esses dois perfis que surgem nos anos 90, eu coloquei aqui o ISA, né, Instituto Socioambiental, que é a maior ONG brasileira, que atua bem nesse perfil de projetos profissionais, e a Conservação Internacional, que também chega aí no Brasil nos anos 90, que é uma ONG internacional. Essas ONGs, então, elas focam muito em projetos focados assim no advocacy, né, que a gente fala, né, e também em projetos privados, mas passando longe da mediação vamos dizer assim, do Estado, do mercado, né, passa muito longe, o mundo do mercado e o mundo do ambientalista são muito apartados, muito distantes, né? Então, isso começa a mudar, na minha visão,
pela atuação no Brasil, né, no mundo é um pouco uma outra história, nos Estados Unidos é mais comum já essas estratégias de os movimentos questionarem diretamente as empresas no mercado, mas acho que essas organizações internacionais, elas, de uma certa forma, contribuíram, duas organizações internacionais contribuíram decisivamente para a ascensão desse outro modelo e estratégia de atuação ambiental no país. Então, acho que duas organizações que eu destaco, que vai ser mais importante nos casos aqui, é o Greenpeace, que se instalou no Brasil nos anos 90 e ganhou corpo nos 2000, e o WWF. E essas duas organizações, elas têm bastante diálogo, bastante interface com a atuação econômica, com empresas, mas de um jeito muito diferente. A gente geralmente fala que elas têm um papel visto como complementar no movimento ambientalista em relação a estados e também a empresas. O Greenpeace faz o papel do policial mau, do bad cop, que a gente fala, a organização que põe o pé na porta, que protesta, que faz estardalhaço, que vai para a mídia, que faz grandes campanhas de naming and shaming, de apontar e deixar com vergonha, vamos dizer assim, então são estratégias mais conflitivas. Todo mundo já deve ter visto aí os protestos e as manifestações lideradas pelo Greenpeace. Por outro lado, a WWF tem uma postura e uma atuação muito mais conciliatória, uma estratégia de atuação baseada em governança multi-stakeholder e de diálogo, bem menos conflituoso, às vezes até com cooperação demais, com estados e com empresas. Tá bom? E aqui eu vou focar principalmente na interface delas com empresas, tá? E com o mercado. Então, essas organizações, parte assim, das estratégias dessas organizações que essas novas estratégias ambientalistas no Brasil vão surgir nos anos 2000, e os dois casos que eu vou desenvolver na sequência, eles são emblemáticos dessa guinada, vamos dizer assim, surgimento de um novo tipo de ação no campo ambiental brasileiro, dos movimentos ambientalistas brasileiros. Certo? Então, falando um pouquinho da moratória da soja, acho que para falar da moratória da soja, a gente precisa entender um pouquinho do mercado, da produção de soja no país. Então, a produção de soja no país, ela surge principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul, no Paraná, e ela se expande em direção ao norte, como dá para ver aí nesse GIF, feito com dados da produção municipal. Então, fica muito claro como a produção, de uma certa forma, ela vai se expandindo do sul para o norte. E essa expansão, ela foi, no primeiro momento, estimulada pelos governos da ditadura militar, sobretudo, por outros governos também, anteriores, como uma estratégia para ocupar o centro-oeste, porque você tinha essa coisa de que o centro-oeste, em um momento anterior, era um vazio demográfico que precisava ser ocupado, e a ideia é que essa região fosse convertida em um celeiro agrícola, como ela de fato foi. Para que essa ocupação ocorresse, ela se deu em torno de projetos de infraestrutura, dentre os quais se destacam aí a BR que liga Cuiabá a Porto Velho, a 364, e a BR 163, que liga aí o sul do país ao norte, está chegando lá em Santarém. Então a ideia é muitas pessoas migram do sul, inclusive, para o centro-oeste, para o Cerrado, com base nessas políticas de incentivo e também com base nos benefícios econômicos que você podia tendo uma fazenda, você podia comprar uma fazenda muito maior do que você tinha lá no sul, por um preço muito mais baixo, nessas regiões, porque a terra era relativamente barata. Como a gente sabe também, a Embrapa teve um papel fundamental de adequar esses agrocultivares
né, e de promover as tecnologias da Revolução Verde para viabilizar esse desenvolvimento da agricultura nessa região e no Cerrado. Né, ela foi particularmente bem sucedida com a soja. Tá? Então, o Brasil, ao longo desse processo de expansão da soja para o Centro-Oeste, ele se torna o maior produtor e exportador mundial de soja, né, sobretudo a partir dos anos 90, né, e então a soja se torna, hoje a soja é disparada o principal produto da pauta de exportação brasileira, né, e o estado do Mato Grosso, ele vai se tornar, então, o principal estado produtor de soja do país. É um estado que já está aí considerado dentro da Amazônia Legal, né, e que está muito próximo aí do arco de desmatamento, já está parte do arco de desmatamento. Né. O que acontece no contexto da moratória da soja, de certa forma, uma continuação desse processo, né, a soja chegando cada vez mais perto da floresta, né, e ameaçando cada vez mais o desmatamento, a região, né, a integridade da vegetação da região. Então, a produção de soja ela ocorre em muitas fazendas, é claro. A produção em si é muito dispersa em milhares de propriedades, apesar de você ter propriedades muito grandes, né, no Mato Grosso. Então, são muitas propriedades. E a gente pode dividir essas propriedades do agronegócio, que tendem a ser maiores, propriedades da agricultura familiar. Né? O próximo elo da cadeia da soja são um conjunto de multinacionais, de grandes empresas, num setor bem mais concentrado, que é o setor da comercialização e do processamento da soja. Né? Então, esse setor ele tem 5 grandes líderes, né, mundiais, assim, que são muito fortes no Brasil, que o Brasil é muito central, né, na produção de soja mundial dele. Então, essas empresas são a Cargill, que é a principal empresa, a Bunge, a Archer Daniel Midland, que é a ADM, a Louis Dreyfus e a AMAG, que é a única brasileira. As outras são ou dos Estados Unidos ou da Europa. Tá? Então, a gente tem muitas fazendas, poucas empresas comprando essa soja e processando essa soja, e elas usam uma parte dessa soja ela é comercializada e exportada in natura, mas uma parte é processada aqui no país, né, você tem 2 produtos principais, o farelo e o óleo. Né? O óleo, uma parte fica no país, outra parte é exportada, e o farelo também. Então, o farelo abastece, uma das principais utilizações é a produção de ração animal. Né? O óleo é para óleo comestível, biodiesel também muito utilizado. Né? E essas são só algumas das aplicações. A soja está em muita coisa, gente. É impressionante, assim, quanta gente compra esses produtos da soja. Então, você tem também uma dispersão grande nos consumidores de soja. Né? Então, se a gente olhar o formato da cadeia, a gente tem muita gente aqui na produção, um afunilamento para poucas empresas, e depois você tem, de novo, uma dispersão do consumo da soja. Né? Dentro desse consumo disperso de soja, tanto no Brasil quanto no mercado mundial, a gente tem, sim, alguns grandes consumidores, como, por exemplo, grandes varejistas, né, que compram, por exemplo, óleo de soja, ou que compram produtos que consumiram soja. Né? Você tem grandes redes de fast food, produtores de tinta, produtores de cosméticos, né, produtores de ração, que são grandes empresas. Então, vamos dizer assim, se tivesse que olhar para algum grande no consumo, a gente conseguiria identificar, mas não é tão fácil, tão óbvio, quanto olhar para essas 5 grandes que dominam o comércio mundial da soja. Então, tem uma estrutura de cadeia que é uma estrutura importante da gente entender minimamente, porque ela vai ser importante no desenvolvimento da moratória. Né? Os movimentos ambientalistas vão justamente desenvolver estratégias para pressionar, no primeiro momento, onde está mais concentrado. Né? Se você conseguir mudar as práticas da Cargill, da Bunge, da ADM, da
da Luiz Dreyfus e da Marge, você muda a cadeia inteira. Mas, né, precisa ver se elas, precisa combinar com os russos, precisa ver se elas topam. Né? Então, vamos dizer assim, que um ponto de alavancagem central nessa cadeia, são as comercializadoras e processadoras, mas a gente vai ver como que isso se sucedeu na prática. Tá? Então, a moratória da soja, a origem dela vai estar associada ao desenvolvimento, ao anúncio pelo governo Fernando Henrique, né, no âmbito dos programas Brasil em Ação e do Avança Brasil, da retomada em investimentos de infraestrutura na região amazônica. Né? Então, os investimentos em infraestrutura ficaram congelados por quase 2 décadas no Brasil por causa de uma grave crise econômica. Nesse período dessas 2 décadas, a produção de soja se interiorizou muito, ela não só de soja, mas de outras commodities, se interiorizou muito, ficou muito concentrada no Centro-Oeste, cresceu muito no Centro-Oeste, e você tinha aí um debate ao longo desse período de que você tinha um gargalo logístico para essas regiões venderem a soja e exportarem a soja, porque elas estavam muito longe do oceano. Né? Então, esses programas eles buscam abordar esse gargalo logístico do Centro-Oeste e viabilizar, com os investimentos em infraestrutura, em hidrovia, em rodovias na Amazônia, a exportação das commodities pela região norte, o que se chama hoje aqui no Brasil de Arco Norte. Né? Viabilizar a saída da soja lá por cima, ao invés dela vir aqui para Santos, para Paranaguá e para os portos do sul, que já estavam muito sobrecarregados. Então, essa era a ideia, né? E a ideia era aumentar a competitividade dos produtores do país, né? Que essa questão logística, do escoamento da produção, é uma questão chave, porque tem estudos que comparam, por exemplo, o custo de transporte da soja do Centro-Oeste com a soja americana, né? Que falam que os custos brasileiros logísticos são 230 vezes maiores do que os custo médio dos produtores americanos, por exemplo. Então, tinha essa lógica do governo apoiando esse projeto de transformar o Brasil em fazenda do mundo. Tá? Então, lógico que os movimentos ambientalistas, que têm quase um trauma, né, com os investimentos em infraestrutura da Amazônia, porque foram eles que desencadearam um processo de desmatamento que a gente vivencia hoje, foram muito, muito críticos em relação a esses programas. Então, tem uma série de eventos que eu vou destacar aqui, que são eventos de conflito, que foram importantes para o desenvolvimento da moratória. Então, depois que foram anunciados os programas, né, esses investimentos em infraestrutura, é óbvio que as grandes comerciantes de soja, as traders de soja do mundo, precisaram rever suas estratégias, porque elas precisavam, uma questão chave nesse negócio é você se posicionar no território, né, você ocupar o território, para você conseguir comprar muita soja e mandar ela a um custo baixo para o exterior. Né? Então, houve aí uma movimentação dos players da soja, né? E uma das questões, dos pontos de investimento ia ser o desenvolvimento do Porto de Santarém, que abriu uma licitação em 99 para licitação de um terminal de grãos, né, que ia ser operado de forma privada. Então, todos os traders de soja, assim, muitos traders de soja declararam interesse nessa administração desse terminal. Né? Evidentemente que tinha uma preocupação ambientalista. Né? O que vai virar? Daqui a pouco vão estar produzindo, né? O custo logístico vai diminuir com esse porto e você vai estimular muito a produção de soja na Amazônia. Então, os ambientalistas se mobilizaram, né? E contaram com o apoio e participação ativa do Ministério Público Federal do Estado do Pará, particularmente esse procurador, o Felício Pontes, que é um procurador bastante ativo nas questões ambientais amazônicas e de direito de comunidades tradicionais, com o apoio de um outro procurador. Eles processaram, eles analisaram o desenvolvimento dessa licitação e eles verificaram que, na visão deles, resolveram processar a empresa de portos, porque esse empreendimento, a licitação do empreendimento, traria um impacto ambiental muito grande e esse porto, então, demandava um estudo de licenciamento ambiental. Né? Num primeiro momento, o juiz
emitiu uma liminar, né, e o leilão foi cancelado, mas depois de algumas semanas, o leilão foi reafirmado, depois dessa vai e vem, a única empresa que se candidatou a administrar o porto e que venceu a licitação foi a Cargill, que é justamente a maior empresa do setor de soja. Tá? Então, entre 99 e 93, o porto foi construído pela Cargill e o processo no Ministério Público e no Judiciário continuou rolando, mas sem grandes resultados. A Cargill foi lá e mandou bala na construção. Em 2003, o terminal ficou pronto, mas a estrada que ligaria, vamos dizer assim, o centro-oeste ao terminal, que é a BR-163, que também se anunciou nos planos do governo, o asfaltamento dela não estava pronta. Ela ficou pronta, está ficando pronta agora, depois de 20 anos. Então, ela não estava pronta. O que a Cargill fez para lidar com essa questão? A Cargill resolveu que ela ia, de qualquer forma, inaugurar o porto e operar o porto, mas que ela tinha que estimular a produção na região de Santarém, a produção de soja na região de Santarém. Né? E também, uma outra forma dela chegar, abastecer o porto dela e operar de forma eficiente o porto dela, era trazer soja lá por Porto Velho, né? Pelo Rio Madeira, Rio Amazonas, para então carregar e exportar a partir do Porto de Santarém. Então, a Cargill, uma consequência disso é que a produção de soja no município de Santarém e Belterra e municípios das imediações explodiu, né? Nesse período, que gerou mais alarde ambiental, é claro, porque você começou a ter grandes desmatamentos para plantação de soja. O Ministério Público processou e insistiu que o porto não poderia ser inaugurado. A Cargill peitou o Ministério Público e, de uma certa forma, inaugurou mesmo assim o porto. Né? O Ministério Público, na época, falou que a empresa deveria fazer a avaliação de impacto e, se não fosse viável, ele teria que demolir o porto. Mas a Cargill ignorou, né? Vamos dizer assim, atropelou, de uma certa forma, esses processos. Estava vendo uma notícia hoje que parece que agora que terminou de ser julgada essa questão e que a Cargill ia ter que fazer o estudo de impacto ambiental. Agora sim, nos últimos anos, né, porque eu não acompanhei tão de perto. Então, com esse boom da soja em Santarém, você teve um conjunto de conflitos que começaram a acontecer. Santarém é uma comunidade com muitas comunidades tradicionais, né? Muitas populações ribeirinhas, populações indígenas, e a plantação de soja, por vezes, começou a se expandir, a ameaçar e desterritorializar essas comunidades, gerando conflitos fundiários, porque muitas vezes essas comunidades não têm a posse, a propriedade da terra, e a pessoa que compra um pedaço de terra, às vezes vai lá e se depara com uma comunidade. Então, isso começa a gerar uma dinâmica de violência nessa região. Né? Então, começou a ter muito conflito no campo com a chegada da soja, né? E Santarém é um lugar que também tem sindicatos rurais bastante organizados e fortes. Esses sindicatos começaram a se organizar, né? E mobilizar aliados, chamar ONGs ambientalistas, Igreja Católica, outros movimentos sindicais, né? Para tentar resistir a esse processo da chegada da soja. Me lembro até que eu trabalhei com o STTR, que é o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nessa época, mas nem estava acompanhando muito o que estava acontecendo, mas me lembro que o STTR teve um papel muito fundamental nesse processo. Então, no dia 1º de maio, dia do trabalho, essas organizações de base, né, de povos da floresta, fizeram um protesto contra o porto da Cargill. O protesto contou com a participação do Greenpeace, né, e esse protesto foi violentamente reprimido, muito violentamente reprimido por sojeiros, pela própria equipe de segurança da Cargill, pela polícia. As pessoas apanharam, foi um horror. Né? Inclusive, o ativista do Greenpeace foi derrubado do teto do porto da Cargill por um jato d'água, e
depois eles foram presos, e foi uma bagunça, assim, foi uma repressão muito forte, assim, dos protestos. Então, estava difícil, né, assim, ter qualquer resistência, né, tantas ações do Ministério Público no nível local, estava muito complicado, as ações do Ministério Público estavam travadas no judiciário, as ações dos movimentos sociais estavam sendo reprimidas, né, mas o Greenpeace teve uma ideia, assim, depois dessa repressão forte, o Greenpeace resolveu se debruçar melhor sobre essa questão da soja na Amazônia. Então, o Greenpeace estava num momento no Brasil que ele estava cada vez estava recebendo mais recursos, inclusive do Greenpeace internacional, e a Amazônia tinha se tornado, na estrutura do Greenpeace mundial, uma prioridade mundial do Greenpeace, o que possibilitava que o Greenpeace Brasil recebesse mais recursos para essas campanhas. Então, nesse momento, teve uma convergência aí, né? O Greenpeace estava com mais recurso, e essa questão da soja estava pegando, então o Greenpeace decidiu fazer uma ação estratégica focada nessa questão da soja. Então, o que eles fizeram foi uma coisa que eles fazem muito em nível mundial, mas tinham feito pouco no Brasil, que foi um estudo aprofundado sobre a cadeia da soja, tentando entender as diversas grandes empresas que têm uma imagem a zelar, vamos dizer assim, e uma reputação, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvimentos que isso repercute mais, principalmente na Europa. A Europa tem um papel muito importante. E ela estudou muito detalhadamente essa cadeia e lançou um relatório com denúncias a essas empresas, vamos dizer assim, jogou no ventilador, né? Tentou acertar esse relatório que chama Eating Up the Amazon, Eating Up the Amazon, que se chama Comendo a Amazônia em português, ele foi traduzido depois. Ele bateu em todo mundo, né? E empresas que o Greenpeace assim, focou especificamente, denunciou o envolvimento com elas na Amazônia, chamando elas de parceiros no crime, nesses crimes no campo, né, e no desmatamento, foram a Cargill, que era de fato central, mas o Greenpeace focou muito também no McDonald's. O Greenpeace bateu muito no McDonald's. Ele implicou outras empresas, diversas outras empresas. Mas ele focou muito no McDonald's também, porque o McDonald's tinha já uma política de não comprar carne de regiões de desmatamento, e o Greenpeace usou essa política que o McDonald's tinha para dizer que o Greenpeace não comprava carne, mas estava comprando soja, né, e que essa soja estava gerando desmatamento, estava associada a diversos conflitos no campo. Então, esse relatório foi publicado, e junto com o relatório, o Greenpeace disparou uma onda de protestos no mundo todo, né, no mesmo momento da publicação do relatório. Então, se vocês olharem aqui, essas galinhas fantasiadas, elas são protestos no Reino Unido, né? O Ronald McDonald aí com a serra elétrica, né? São protestos no Reino Unido, e basicamente o Greenpeace conseguiu mapear que produto e como que o McDonald's estava ligado à soja brasileira, à soja da Amazônia. Então, o Greenpeace denunciou que o McDonald's comprava frango para produzir o McNuggets de uma subsidiária da Cargill, que produzia frango e nuggets, e essa subsidiária alimentava os frangos dela com a ração produzida com a soja brasileira. Então, por isso que esses protestos, as pessoas estão vestidas aí de galinha, para fazer alusão ao McNuggets, né? Então, foi toda uma pesquisa que o Greenpeace fez, né? Por isso que tem essa aproximação. A ambientalista tem que fazer uma pesquisa de mercado, de cadeia. Então, é uma coisa muito, como demanda até um conhecimento de negócio mesmo para fazer esse tipo de intervenção. Então, o McDonald's foi uma das empresas que respondeu melhor às críticas, falando que ia investigar
e tomar as medidas apropriadas, né? E é interessante notar que ele, de fato, foi. Eu estou destacando aqui o McDonald's, porque o McDonald's foi quem mordeu a isca de forma mais decidida, né? Eu tentei entender na minha pesquisa por que o McDonald's tinha dado tanta atenção para isso. É lógico que tem uma questão aí que é básica, que é a marca, né? O McDonald's é muito dependente da imagem dele. Então, quando ele gasta milhões de propaganda, aí o Greenpeace faz uma antipropaganda, isso dói para uma empresa que depende tanto da sua imagem na dinâmica do seu negócio, né? Mas também tinha um contexto muito específico ali dentro do McDonald's que, pelo que eu entendi, com as entrevistas que eu fiz e com o material que eu analisei, que ajudou muito o Greenpeace a responder, o McDonald's a responder às demandas do Greenpeace, né? Então, o McDonald's naquele momento estava vivendo um momento muito difícil em 2006. Suas ações elas estavam muito baixas. Tinham morrido 2 presidentes do McDonald's, um atrás do outro, então a empresa estava com uma crise de liderança, né? Então, uma baixa nas ações, uma crise de liderança, também por conta da falta de confiança, e ela estava vivendo um conjunto de repercussões de críticas e de movimentos focados na saúde. Então, foi nessa época que aquele Fast Food Nation e aquele Super Size Me, aqueles documentários foram lançados. Então, assim, o McDonald's na época estava na pior. Assim. E essa crise que a organização estava vivendo, de uma certa forma, ela abriu uma janela. Eu tento não olhar na minha pesquisa o McDonald's como uma coisa só. Provavelmente lá dentro do McDonald's você tem pessoas que trabalham com responsabilidade social corporativa, que querem até, quando vem uma coisa dessa, responder e fazer alguma coisa para corrigir os erros da empresa. Mas essas pessoas nem sempre têm muito poder no contexto da empresa. A minha análise até agora, e que eu vi, e esse livro do Bob Langer, que foi o presidente de responsabilidade corporativa do McDonald's na época, e que eu tive a oportunidade de entrevistar lá nos Estados Unidos, ele deixa isso, foi o que me indicou essa visão, né? Tinha ali uma crise no interior e essa crise possibilitou que essas pessoas que queriam fazer alguma coisa acumulassem força para, de fato, responder às demandas do Greenpeace, e elas conseguiram criar ali uma coalizão que respondeu, de fato, essas demandas de uma forma positiva, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para a resposta do McDonald's, ela é bastante impressionante. O McDonald's, além de responder e anunciar que iria boicotar a compra da soja da Cargill e das outras traders da região amazônica, as compras da soja da região amazônica brasileira, de desmatamento ilegal, ela mobilizou outras grandes empresas. Então, ela mobilizou a Nestlé, o Carrefour, o Tesco, que é uma rede grande de supermercados europeia, Marks & Spencer, e junto com esses, vamos dizer assim, grandes compradores de soja, chamou a Cargill e os outros traders e falou, vocês precisam fazer alguma coisa, senão a gente vai parar de comprar de vocês. E aí, não teve jeito, né? As traders acabaram cedendo, né? Elas se organizaram entre elas e sentaram à mesa, e daí é que entra o papel mais importante do WWF, de outras ONGs também que tem essa expertise em diálogo, né? E essa dinâmica do trabalho do Greenpeace também de criar pressão, de ser o pé na porta, como eu já ouvi muitas vezes. Então, o Greenpeace e essas organizações demandaram 3 coisas. Que as traders parassem de comprar soja de áreas desmatadas depois de 2006, que elas parassem de comprar soja de fazendas com denúncias de trabalho escravo e com denúncias de desmatamento e invasão de áreas protegidas. E o Greenpeace, mais do que só propor e falar, se vira aí para fazer, o Greenpeace mostrou como era possível fazer. Né? E tinha um conjunto de políticas públicas que possibilitavam você estabelecer uma forma de monitoramento e controle dessa compra pelas fazendas, através do uso de mais satélite, através dos resultados do grupo móvel do Ministério do Trabalho de combate ao trabalho escravo, através de dados também do INPE, que é sobre as unidades de conservação. Então, eles usaram essa infraestrutura anterior que deu subsídio para o acordo
e para a construção de formas de uso, formas de monitoramento através de sensoriamento remoto, se as traders estavam cumprindo ou não esse acordo de não comprar soja nessa condição. Então, alguns anos depois, o governo federal passou a apoiar a iniciativa, né? O Banco do Brasil também anunciou que restringiria o crédito às fazendas que estivessem envolvidas nesse tipo nas práticas que o Greenpeace estabeleceu, né? E o INPE também fez uma parceria com a moratória da soja para fornecer dados cada vez mais sofisticados para que o monitoramento fosse feito. Então, essa é um pouco a história da moratória da soja, né? E ela é uma história muito conhecida e vista como talvez um dos principais acordos privados entre movimentos sociais, movimentos ambientais e empresas, uma dos cases de maior sucesso no mundo. Eu falo rapidamente alguns resultados dele. A moratória da pecuária ela tem uma estrutura parecida, mas a briga na moratória da pecuária ela é muito mais complicada, né? Então, porque o setor, uma das coisas importantes é que o setor da pecuária já estava muito mais difundido na Amazônia, né, do que a soja. Já existe, o boi já tinha chegado na Amazônia há muito mais tempo e já tinha muito mais propriedades em muito mais regiões do que a soja, né? A produção de soja, de boi também, bovina também, ela era, em geral, realizada em fazendas muito pouco racionalizadas, de uma forma muito precária, com predomínio de pastagens de baixíssima produtividade, e comprada por frigoríficos locais, às vezes. Então, era muito mais complicado intervir nessa cadeia, né? A dinâmica da pecuária também tem muito associada, às vezes a pecuária não é uma coisa por si só, uma produção que ocorre por interesse da própria produção da carne, mas às vezes a pecuária está associada a uma dinâmica do mercado ilegal de terras, de grilagem de terra. Então isso tudo tornava a moratória da pecuária muito mais complicada e as organizações do Greenpeace que liderou a moratória tinham consciência disso. Mas da mesma forma como a pecuária da soja, tinha um ponto da cadeia que poderia ser alavancado, vamos dizer assim, poderia ser focado, que concentrava muita força e que por isso podia se cobrar muita responsabilidade desses atores poderosos da cadeia, que são os frigoríficos, né? Grandes frigoríficos que nessa época estavam, de uma certa forma, se beneficiando da política brasileira, política industrial brasileira, de receberam muito financiamento público, se beneficiando dessa tal da política que se chamou de campeões nacionais, né, que estavam crescendo muito nesse setor, tanto que a JBS, né, a Bertin, depois a JBS, vira aí o maior produtor de carne, de proteína animal do mundo, né, ao longo desses anos, né. Então, decidiu-se que esse era um ponto central da cadeia que se tinha que intervir. Se esses caras mudassem suas práticas, né, eles conseguiriam mudar essa cadeia. Né? E aí a cadeia tem mais ou menos uma configuração parecida com a da soja, né? Você tem aí muitas fazendas, um conjunto reduzido de frigoríficos e muitos clientes. E os dois produtos principais frigoríficos são a carne, né, e o couro. Tá? Então, também são comprados por diversos compradores em todo o mundo. Tá? E crescente, apesar de muito da produção desses dois produtos ficar no país, ser mais doméstica do que a soja, as exportações estavam cada vez tendo um peso maior nessa cadeia. Então, o surgimento da moratória da pecuária também parte de uma ação articulada do Ministério Público com o Greenpeace. Tá? Nesse caso, foi esse procurador, o Daniel Azeredo Avelino, do Ministério Público do Pará, que ajuiza, nesse caso, uma ação civil pública por crime ambiental contra algumas grandes fazendas do sul do Pará. Tá? Conta também 13 frigoríficos maiores, e aí essas fazendas aí tinham uma cobertura de quase 160 mil hectares.
além de bater nas fazendas e nos frigoríficos, essa ação civil pública, ela também, usando aí a Lei de Crimes Ambientais brasileira, que tinha sido aprovada uma década atrás, ela notificou 69 varejistas de todo o país, alertando que esses varejistas, ao comprarem carne dos frigoríficos envolvidos em desmatamento, eles podiam ser responsabilizados pelo crime ambiental, então que eles precisariam fazer alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que a ação civil pública foi iniciada, o Greenpeace soltou um outro relatório bombástico, né? Então, aqui vocês podem ver um pouco da estética desses relatórios. Em português ele chama a farra do boi da Amazônia, que, de novo, ele tinha investigado toda a cadeia, né, e implicado grandes empresas poderosas e que tinham, vamos dizer assim, satisfação para dar pelo poder e pela imagem, reputação que elas tinham a zelar, responsabilizando elas por esses crimes. Então, aí tem algumas das empresas, muitas delas são compradoras de couro, então indústrias automotivas, indústrias de calçado, indústrias de cosméticos, então Nike, Adidas, Unilever, Kraft, Toyota, Audi, todas grandes empresas gigantescas foram anunciadas nesse relatório como parceiras, de novo, no crime de desmatamento da Amazônia. Então, o tempo todo, ao mesmo tempo que o TAC saiu, né, que o Ministério Público agiu, o Greenpeace fez protestos e ficou fazendo protestos sem parar, de forma estratégica, para pressionar essas empresas, né? Então, e esses protestos, ao longo de alguns meses, né, começaram a gerar resultado. Então, aqui, por exemplo, tem esse case da Harvard Business Review, que fala da experiência de um insider, né, de uma pessoa que estava dentro de uma dessas empresas, né? Então, o CEO, o presidente da Timberland, falando sobre o dia em que ele recebeu 65 mil e-mails de ativistas, né, em uma ação, em um protesto do Greenpeace, né? Ou essas ações aí das vaquinhas simpáticas, né, aqui no sul do país, na porta dos supermercados, das grandes redes de supermercado que compravam a carne que vinha lá da Amazônia. Tá? Então, apesar da grande resistência dos frigoríficos, dos fazendeiros, eles se articularam muito para opor o Greenpeace e ao Ministério Público. Foi uma pressão muito forte nesse procurador e no Greenpeace, nas ONGs envolvidas. Mas, com o tempo, essas ações começaram a minar a capacidade desses frigoríficos reagirem. Então, uma das coisas primeiras reações foi o anúncio das grandes redes de supermercado brasileiras que iriam suspender as compras e que iriam demandar que os frigoríficos estabelecessem sistemas de rastreamento mais eficazes para saber de onde a origem da carne, né, de onde ela vinha. Alguns dias depois, a International Finance Corporation suspendeu um empréstimo que ela ia fazer para a Bertin, que é agora a JBS. O BNDES também anunciou mudanças nas linhas de empréstimos, o BNDES do qual esses frigoríficos dependiam bastante, né, e criou novas condições para novos empréstimos. Depois de um tempo, veio uma pancada mais forte. Nike, Adidas e Timberland anunciaram o fim, a Nike anunciou o fim de compra de couro advindo da região amazônica. O boicote total, não compro mais. A Nike foi quem teve a medida mais forte, depois veio a Adidas e a Timberland com outras medidas também. E o Ministério Público Federal de Rondônia e do Mato Grosso anunciaram que iam repetir a ação do Ministério Público do Pará nos outros estados aí do arco do desmatamento, Rondônia e Mato Grosso. Então, assim, o cerco aos frigoríficos foi se fechando e eles acabaram, né, assinaram o TAC, né, e assinaram um acordo privado também, que é a moratória da soja. Então, essas pressões, mesmo com grande resistência, acabaram surtindo efeito. Vou falar rapidamente para eu fechar, gente, alguns resultados. Tá? Então, hoje, é lógico que a gente tem que duvidar, né, e pensar criticamente se isso não é da boca para fora, né? Mas tem evidências bastante
robustas de que esses acordos eles foram relativamente bem sucedidos, que eles não são só, vamos dizer assim, para, como a gente fala aqui no Brasil, né, essa expressão é ótima, né, para inglês ver. É uma expressão que vem desde os tempos coloniais, e que ainda cabe muito bem no contexto do país. Então, eu destaco aqui os estudos da Holly Gibbs, que é uma pesquisadora da Universidade de Wisconsin, em Madison. Ela trabalha com vários pesquisadores brasileiros também, e com uma pessoa que eu conheci em Stanford, que faz análises quantitativas bastante robustas dos efeitos dessas moratórias, né? E ela mostra que elas tiveram, sim, um resultado bem interessante do ponto de vista da contenção do desmatamento, né, dentro desses setores e do escopo específico dos acordos. Tá? Então, a moratória da soja é de longe a mais bem sucedida, a da pecuária continua ainda rolando, e os resultados são bastante expressivos, assim, até porque, assim, uma das coisas é que o setor da soja é um setor mais modernizado, tem mais capacidade de gestão e de controle, e tem uma outra coisa que eu vou falar também daqui a pouco quando eu falar do boi, que a soja não anda, né? Não dá para lá, é um pouco mais complicado fazer a lavagem da soja, como é feita no caso da pecuária, do acordo da pecuária. Tá? Então, é interessante ver como os empresários do setor de soja se tornaram, assim, tiveram seus negócios, sua imagem melhorada, né, com essa moratória da soja. Né? Então, é interessante ver, por exemplo, a mudança de tratamento em relação ao empresário político importante no país, que é o Balairo Maggi, né? Por exemplo, que antes da moratória, teve uma reportagem do Independent, da Inglaterra, que chamou ele de o homem que estupra a floresta. Ganhou algumas vezes a Serra Elétrica de Ouro do Greenpeace, estava ali com uma imagem muito desgastada, né? E hoje o Blairo Maggi aparece tentando controlar o Bolsonaro, quase uma liderança ambiental, falando que se eles não fizerem alguma coisa, se o governo não parar com isso, eles vão perder clientes. Né? Então, é interessante, assim, óbvio que a gente não pode cair nesse discurso, mas tem uma legitimação dessas figuras com base nesse acordo. Isso é um efeito importante também para os negócios. A gente precisa pensar criticamente em que medida isso também não é uma forma de fortalecer né, um setor que vai depois poder gerar outros impactos ambientais. Por exemplo, pensando nos impactos da soja no Cerrado, né, a soja não cresceu para o lado da Amazônia, mas cresceu muito na região ali entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no famoso Mato Piba, região em que muitos impactos ambientais têm sido gerados. É interessante também olhar como as lideranças do setor da soja falam que, no fundo, eles responderam a uma demanda do mercado. O mercado é nosso chefe, então nós temos que atender ao mercado. É muito interessante isso, como se o Greenpeace fosse o mercado, né? Como se isso tivesse sido uma coisa espontânea, que não tivesse dependido de movimentos sociais. Mas é interessante olhar para essas narrativas também. Enfim, tem muito para eu entender ainda nisso. Do ponto de vista da moratória da pecuária, os resultados foram mais limitados. Tá? Então, a Gibbs tem um estudo importante sobre isso também. Tá? E depois da assinatura da moratória, teve um conjunto ainda de conflitos, que eu não vou abordar aqui por questão de tempo. Né? Então, por exemplo, em 2011, o MPF executou o termo de ajustamento à conduta contra a JBS, levando para o judiciário, né, o acordo, a JBS ao judiciário pelo descumprimento do acordo, né, e, de novo, junto com o Greenpeace, porque o Greenpeace lançou no dia seguinte um relatório, pontuando essas promessas não cumpridas. Tá? Depois o Greenpeace também continua atuando e falando dos limites das ações dos supermercados, continuou criticando, lançou um outro relatório sobre as limitações das transformações das práticas do supermercado, que chama Carne ao Molho e Madeira. Tá?
nos supermercados brasileiros, tá? Enfim, essa coisa continua rolando. Tá? O Greenpeace acabou saindo da moratória durante a Operação Carne Fraca, onde se viu ali que JBS, esses frigoríficos, estavam envolvidos em um conjunto de escândalos de corrupção ali no governo Temer. Não sei se vocês lembram. Temer foi lá comer carne na churrascaria, defendendo a carne brasileira. Mas, enfim, outras estratégias têm sido agora desenvolvidas para abordar essa questão da pecuária, que, sem dúvida, é o maior vetor de desmatamento da Amazônia. E uma coisa que eu tenho percebido, e quero começar um projeto sobre isso, é que a pressão está vindo cada vez mais do setor financeiro. Né? Então, várias notícias nos últimos meses sobre investidores, sobretudo europeus, que cortando e ameaçando cortar investimentos dos bancos brasileiros que emprestam para desmatadores, ou dos frigoríficos, ou das fazendas. Né? Então, cortar a torneirinha do dinheiro para tentar mudar as práticas aí. Isso, tenho certeza que está relacionado à própria estratégia do movimento ambientalista. Né? Então, o movimento ambientalista tem cada vez mais trabalhado com essas questões das finanças, porque enxerga que é um setor particularmente poderoso e que pode demandar de outros setores que algo seja feito. A questão é se essas coisas chegam lá no chão, né? Porque às vezes o banqueiro está lá no seu escritório, né, muito longe, né? Então, acho que uma questão aí é como que essas coisas de fato chegam nos territórios, né? Esse poder distante dessas instituições é exercido. Uma outra coisa que eu queria falar antes de terminar, vou finalizar na sequência, é que a gente, no mesmo período que esses acordos aconteceram, né, teve uma redução muito significativa do desmatamento da Amazônia. Né? Então, a gente pode até falar, não, então foram os acordos que reduziram o desmatamento da Amazônia como um todo. Né? E acho que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer esse tipo de afirmação. Tá? Então, teve uma outra coisa que aconteceu nesse período, que interagiu muito com esses acordos, que promoveu o desenvolvimento desses acordos, que é um conjunto de políticas públicas voltadas à conservação que foram muito eficientes. Né? Então, eu destaco particularmente o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é o PPC-DAN, né? Que foi criado no governo Lula, sob a liderança da Marina Silva, e que foi um plano que trouxe resultados muito expressivos, como vocês podem ver aí no gráfico. E é exatamente o plano que está sendo desmontado agora, que vem sendo desmontado desde o governo Temer. Uma das coisas simples e efetivas que esse plano fez foi aumentar muito a capacidade de comando e controle na região, através do sistema DETER e através de operações integradas, né, da Polícia Federal, do IBAMA e ICMBio, para combater o desmatamento, para punir os desmatadores. Né? Então, foram muitas operações que foram realizadas, e eu acho que essa é uma das principais questões. Né? Também teve ações de ordenamento territorial, né? de políticas, de medidas para evitar desmatamento em obras de infraestrutura, né? E também teve estímulos à produção sustentável, mas eu destacaria aí essa questão do comando e controle. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não tomar, assim, com essa ideia, né, de que, então, no que eu falei aqui, né, e é por isso que eu coloquei esse último slide, então o mercado pode resolver, né, se a gente atuar com o mercado. Eu acho que é impossível encontrar soluções para o desmatamento da Amazônia e para a crise que a gente está vivendo na Amazônia sem políticas públicas robustas, tá, para combater o desmatamento. Então, eu queria fazer essa última observação e agradecer a todos os que assistiram aí até agora pela paciência e por... Tá bom? Obrigado. Acho que agora a gente vai ter algumas perguntas. Espero que a gente tenha uns 20 minutos, pelo menos, para perguntas. Isso, temos algumas aqui já. A nossa primeira pergunta é da Tatiana. Seria possível disponibilizar o número da ação promovida pelo MPF sobre o Porto?
Eu preciso buscar, mas eu acho que eu consigo achar, sim. Então, depois nós nos comprometemos a mandar por e-mail junto com o certificado, assim que o professor passar para a gente. Isso, qualquer outra pergunta que também não tiver tempo para responder, tá bom? Eu posso responder por e-mail. Combinado. A próxima pergunta é da Silvia. A previsão da expansão da moratória da soja para o bioma cerrado? Em caso positivo, qual será o impacto para o mercado da soja? Essa é uma ótima pergunta, Silvia. Essa é uma pauta que as organizações ambientalistas têm colocado para o setor da soja. Eles têm... o Greenpeace ainda não pegou muito forte nisso, mas, por exemplo, a Conservação Internacional, outras organizações que estão no pacto, né, têm insistido muito nessa questão, mas daí tem uma questão que é delicada, né? Você conseguiu estabelecer o Acordo da Amazônia e tem uma conjuntura, né? Os empresários da soja têm falado não, no Cerrado não, tem resistido muito a essa ideia do Cerrado. Eu acho que essa agenda tem que ficar ativa e acelerar, vamos dizer assim, ativa, mas ainda sempre ela tem que estar presente. Eu acho que a possibilidade dela se desenvolver vai ser numa conjuntura muito específica. Assim, eu acho que o movimento ambientalista tem que esperar uma janela para tentar avançar nessa agenda. Porque se ele puxar demais agora essa agenda, a corda pode estourar e vamos dizer assim, os ganhos que se teve na Amazônia podem ter regredido. Então, eu acho que agora você precisa pensar de uma maneira bem estratégica e, pelo menos é o que eu estudo na teoria dos movimentos sociais, né, que lida com essa questão da mudança, que, às vezes, a conjuntura pode abrir janelas para você avançar em agendas. Eu acho que o movimento ambientalista tem que ser paciente e persistente para esperar uma janela para conseguir estender isso para o Cerrado. Mas isso está na agenda. Tá bom? A próxima pergunta. A maior parte do desmatamento é para a exploração madeireira e para a pecuária. Não seria uma estratégia do produtor de soja aproveitar as áreas desmatadas para esses fins, para a produção de grãos, como forma de driblar a moratória da soja? Na moratória, se estabeleceu que os frigoríficos não podem comprar soja de fazendas de desmatamento depois de 2006, e depois esse período mudou por conta da entrada do governo federal para 2008. Então, vamos dizer assim, é quase um pacto de desmatamento zero. Se a área foi derrubada antes de 2008, ou seja por madeira, seja por pecuária, para qualquer outro fim, a área pode ser convertida para soja. Tá? Mas o que você não pode ter são novas áreas. Tá? Então, é meio que um pacto de desmatamento zero, para você falar, ó, isso aqui que foi desmatado depois de 2008, está fora do jogo da soja. Essa é a ideia. Então, depois de 2008, não tem como isso acontecer, se todo o monitoramento foi feito de forma adequada, né, e se, vamos dizer assim, a pressão nessa governança do acordo ocorrer de forma adequada. Pelo menos, a princípio, não teria como acontecer. Então, não sei se deu para entender, mas a ideia, assim, foi um pacto de desmatamento zero depois de 2008. Uma sacada bem inteligente do Greenpeace para evitar esse tipo de coisa. Né? Tem uma simplicidade na regra que facilita essa implementação. Até foi uma coisa que o Bob Langert, que é o vice-presidente de sustentabilidade, se aposentou, vice-presidente de sustentabilidade do McDonald's, e que eu entrevistei, ele destacou muito. Ele falou assim, olha, eu já vi muitas organizações demandando coisas da gente, mas a simplicidade da pauta do Greenpeace de falar assim, ó, eu vou traçar essa linha aqui, depois daqui não pode mais. Né? Foi uma
teve uma efetividade muito grande para mobilizar o McDonald's e para viabilizar um acordo, que tinha uma coisa muito clara ali de como ser cumprido e como efetivamente mitigar o desmatamento depois desse período. Espero que tenha ficado claro. Essa foi... Só por complementar, de fato, existe uma interação muito próxima, né, entre esses setores, né? Eu adicionaria aí também o mercado da terra, que acho que é o problema principal. É muito difícil resolver o problema da Amazônia sem resolver a questão da regularização fundiária. Então, esses setores interagem mesmo, né? Em geral, você tem assim uma dinâmica de o madeireiro chega antes, tira as madeiras de valor muito alto, depois vem o toca-fogo, né? Depois planta pasto, daí vem o pecuarista que cerca a área, né? E depois de 5 anos mostrando que tem boi ali, ele consegue regularizar a área, né? Ou fazer a grilagem da terra, né? E depois, como a pecuária é muito pouco, vamos dizer assim, eficiente, racionalizada, depois de um tempo vem o sojeiro, né? Quando o pasto se esgotou, quando o pasto está cheio de cupim, né? Com pouco investimento, vem o sojeiro e compra a área, quando ela já está muito valorizada. Então, é muito importante prestar atenção na interação entre esses setores na produção da dinâmica do desmatamento. Então, eu acho que todos esses setores têm que ser abordados para que a gente, de fato, lide com o desmatamento de uma forma muito eficiente. Essa foi a nossa última pergunta. As perguntas que não foram feitas aqui no chat foram enviadas no formulário, depois a gente te passa por e-mail. Acho que é isso, gostaríamos muito de agradecer novamente, né, por ter aceitado participar da Antena Ambiental, ter contribuído um pouquinho com a gente. E lembrando a todos, né, que os minicursos já estão disponíveis. Olha, chegou mais uma pergunta, da Letícia. A nossa última pergunta. O McDonald's permaneceu com a questão de não usar soja e carne vinda da Amazônia, ou foi algo realizado só por um tempo? Não, o McDonald's permaneceu. Isso virou uma política de responsabilidade social do McDonald's. Ele complementou a regra que ele já tinha de não usar carne proveniente de áreas de desmatamento ilegal do mundo todo, com uma outra regulamentação sobre soja. Tá? Então, isso ficou proibido dentro do McDonald's. Isso permaneceu. Então, assim, nesse escopo, a coisa se sustentou. É lógico que é difícil falar de outras práticas do McDonald's. Não dá para falar, o McDonald's, então, é legal, bonzinho. Não dá para falar isso, mas nesse ponto, dá para... Ele, pelo menos, tem informações que, a princípio, são auditáveis, né, que podem ser verificadas, de que ele consegue comprovar que não compra soja desses lugares. Então, certo, então. Novamente, obrigada, professor. Eu é que agradeço, eu fico à disposição, tá bom? Essas pesquisas, elas estão em andamento, esses projetos, eu estou tocando, por enquanto, sozinho, estou, inclusive, aberto a orientações, a conversas sobre essas pesquisas, tá bom? E para, enfim, interagir com vocês aí, o pessoal da área ambiental, que nem sempre é fácil gente na engenharia de produção que topa estudar essas coisas que eu estudo, tá bom? Tá certo, então. Boa noite. Até mais. Legal. Tchau, tchau.